Vamos comentar rapidinho o que o Ciro Pirondi falou antes do intervalo. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente continua comprando passagem para ver a cidade bonita que outras pessoas fizeram. Por quê, Karnal? Bom, primeiro, a nossa urbanização ela é muito dependente de outros modelos de urbanização. Em meio ao improviso e às calamidades, nós tentamos copiar e podemos usar uma expressão que não é minha. São Paulo, por exemplo, tem 3 aspirações: Ouro Preto, Nova York e Paris. Quer dizer, São Paulo é muito de Ouro Preto, cidade colonial, cidade semeada, como disse Sérgio Buarque de Holanda, o semeador e o ladrilhador. Temos Paris da Belle Époque, quando se faz boulevard, e temos Nova York como nosso clássicos, os prédios clássicos do Centrão que imitam a arranha-céus de Nova York. Mas é uma combinação muito estranha dessa triplicidade, como Freud pensou nas Romas sobrepostas. Nós temos uma sobreposição muito grande de cidades em São Paulo. Na verdade, São Paulo é um exercício de poder com áreas muito bonitas, mas com uma convivência muito estranha com a maioria da sua população. Eu descobri, indo a uma área muito ao extremo sul de São Paulo, que a maior parte das pessoas não sabia o que era o MASP, que é um prédio referência em uma área referência que é a Paulista e assim por diante. Ou seja, para o MASP ser irrelevante para uma grande população no extremo sul de São Paulo, é porque tem algo de errado na educação, no transporte e na socialização, no sentido de compartilhamento de aparelhos urbanos culturais. É muito interessante isso. Ele fala também sobre a importância que a gente tem também na nossa cidade, sobre como a gente tem que agir, e ele fala que o que falta é vontade política, Gabi. Exato, e eu acho que a gente precisa pensar na vontade política conectada com a sua fala sobre a importância que tem as nossas ações, porque o que é a vontade política no nosso modelo de democracia liberal, ou seja, de uma democracia representativa? É a vontade do povo. E aí talvez vocês me digam, Gabriela, mas os políticos não representam a vontade do povo, então isso está errado. Mas de que maneira que a gente vai conseguir fazer que a vontade da população seja melhor representada pelos políticos eleitos? Porque quando a gente fala em vontade política na prática, e não no ideal, a gente está falando essencialmente de vontade política de grupos de pressão, de grupos que conseguem fazer pressão nos parlamentares, seja lá por que via. A via da pressão da organização, a via da pressão do dinheiro. Mas então, como é que a gente se organiza como sociedade? Como é que a gente estrutura o nosso papel como cidadãos? Será que a gente tem uma vontade em relação à cidade para que a gente possa ver representada nos nossos parlamentos, no parlamento, enfim, no poder legislativo municipal, estadual, federal? E por isso que é tão importante que nós tenhamos espaço. Então, a gente pode começar desse jeito. Como é que a gente vai compreender os espaços públicos? Na visão aristotélica da política, como é que a gente vivencia o espaço comum para que a gente possa agora, nesse modelo de democracia que é diferente da democracia clássica de decisões diretas, buscar pessoas que representem de fato aquilo que é nosso interesse. Se a cidade que a gente quer é uma cidade diferente da cidade que a gente tem, a gente precisa aprender a se organizar, entender como se organiza a política para que a gente possa eleger pessoas que levem para os espaços de decisão aquilo que é a nossa vontade. Ciro, olha quanta coisa você está trazendo aqui para a nossa discussão. Então vamos ouvir o Ciro Pirondi mais uma vez, agora sobre como a pandemia transformou a nossa rotina. Muita gente passou a trabalhar de casa e a gente vem falando muito sobre isso, como isso mudou a nossa relação com as cidades. Mais uma vez, e ele sempre traz questões aqui para a gente comentar, o arquiteto e urbanista Ciro Pirondi. A pandemia expôs de uma maneira muito clara que a cidade que nós desejamos, a cidade que nós pensamos, a cidade que nós sonhamos, não é essa que nós fizemos. Porque essa que nós fizemos, ela não acolhe, ela segrega. Essa que nós fizemos, ela se transformou em um local que não tem espaços públicos. As praças são gradeadas, as calçadas são mal feitas, nós não conseguimos sequer andar com um carrinho de criança, nós não temos bancos prazerosos para sentar. Então, quando nós precisamos da cidade, do espaço público, a pandemia revelou que nós não temos. Então, nós temos de rever isso. A mesma coisa aconteceu com nossas casas. Na maioria das vezes são casas segregadas também, isoladas em condomínios fechados, em edifícios que nos colocam completamente fora da escala urbana, humana. Então, eu acho que a pandemia revelou aquilo que, de alguma maneira,
todos nós, arquitetos, pesquisadores das cidades, pensadores, filósofos, enfim, todos, já sabíamos. As nossas cidades estão inadequadas para o convívio humano. De novo, muita coisa para a gente comentar. Ele fala de uma cidade que não acolhe. Quando ele fala das calçadas, é sempre bom a gente lembrar também dos idosos, das pessoas com deficiência. Como é difícil andar, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que é onde a gente está agora, aqui o nosso estúdio da CNN. E a gente está no centro, hein? É verdade, a gente está na Avenida Paulista. Então, assim, se a gente pensar nos lugares mais afastados, é ainda mais difícil. Karnal, você queria comentar alguma coisa do Ciro também, né? Eu gosto muito das ideias que ele está trazendo e eu queria dar um exemplo para quem não é de São Paulo. Para quem de São Paulo, existe o elevado que a gente chama aqui em São Paulo de Minhocão. Ele é um espaço fechado à noite e nos finais de semana. Nós temos tal carência de praças, tal carência de espaços públicos, que o elevado foi apropriado pela população para fazer passeios, põe piscina de plástico no elevado, fazem churrascos. É bom porque as pessoas que estão usando pagaram por aquela obra, pagaram, então é delas também, mas é sinal de que uma via asfaltada sem um pezinho de avenca, sem uma beleza além do asfalto, exposta ao sol, vira um espaço público. Tamanha a nossa carência. Tamanha a nossa carência de espaços públicos. Que bom que as pessoas ocupem o que é delas, mas que bom que elas pudessem ocupar muitos parques, ao invés de pensar em mais e mais prédios e impermeabilização do solo, que vai causar mais enchentes e mais problemas ainda, né? Tem que pensar a médio e longo prazo, ou nós viveremos uma realidade cada vez pior nas grandes cidades.